Boa noite! A agricultura brasileira tornou-se a principal âncora no combate à inflação e um dos pilares da retomada do desenvolvimento. Gera renda, emprego e riquezas. Desponta no uso de tecnologia, na eficiência e qualidade. Mas a agricultura tem um enorme desafio pela frente: manter a eficiência e reduzir a pressão sobre o meio ambiente. O Brasil compete no mercado mundial como grande produtor e exportador de produtos agrícolas. Somos um dos poucos países cuja área agrícola tem expandido, mas a atividade ainda provoca graves impactos no meio ambiente. Um deles é o desmatamento, resultante da necessidade de extensas áreas contínuas para plantio. A retirada da cobertura vegetal expõe os solos à erosão, que provoca o assoreamento dos cursos d'água. Um dos desafios do setor agrícola é conservar os recursos naturais sem reduzir a oferta de produtos mais saudáveis. O Ecolatina TV está no ar e para falar sobre agricultura e meio ambiente, convidamos o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Gilman Viana. Gilman Viana é engenheiro civil e vice-presidente de assuntos internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. É gerente da Câmara Temática de Negociações Agrícolas Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e é também presidente do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Participam do debate a jornalista Renata Neves, do Caderno Agropecuário do Estado de Minas. A editora do jornal Ambiente Hoje, da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Berenice Martins. A jornalista e editora da revista Ecologia Integral, Ana Maria Vidigal Ribeiro. Boa noite a todos, boa noite, Gilma. Boa noite. Como que a agricultura consegue combinar recursos naturais e tecnologias apropriadas? Há essa possibilidade? O que não há possibilidade é você pretender desenvolvimento sustentável sem conhecimento. A educação está na base da consolidação do sucesso, da preparação do futuro. O que aconteceu com a agricultura no mundo todo, e o Brasil está superando essa fase agora, é que a busca de mercado, a busca da produção, foi feita no ambiente onde a escolaridade não foi o grande fator propulsor do progresso. Agora estamos com uma demanda enorme de que o crescimento é veloz e precisa urgentemente adequar esse crescimento ao conhecimento de que é necessário melhorar a adequação do crescimento, a preservação do meio ambiente, e isso precisa dedicação. E o agronegócio hoje ainda é visto como vilão do meio ambiente? Há críticas a isso aí, mas me parece que me parece não, tenho certeza que é mal conceituada, tem um pouco de preconceito. Eu já ouvi até dizer que o agronegócio foi responsável por morte de pessoas, né? É um negócio caolho, obtuso, né? Ele tem um sentido de produção, mas ele não é proibido produzir e preservar. Não tem uma pessoa que possa ter mais necessidade do meio ambiente preservado do que o produtor. Que se o meio ambiente não for preservado, ele não tem onde produzir no futuro. O que falta, e faltou no passado, é conhecer isso. O nível de escolaridade do Brasil, não só no meio rural, mas em toda parte, sem dúvida vai nos gerar um ônus enorme para melhorar o status das pessoas no meio social. Tudo precisa ter conhecimento. Não dá para ficar esperando o outro dizer o que deve fazer. A consciência de cada um é a construção do seu futuro. Gilma, sobre agronegócios, eu acho assim que é um pouco obscuro ainda o que é, na realidade, o agronegócio, como é que ele se dá. Eu acho que vale a gente clarificar um pouquinho isso. Interessante isso. Essa palavra surgiu depois de um conceito já universalizado que chama cadeia produtiva. Então você tem uma cadeia produtiva da televisão. Quem é a cadeia produtiva? Vender do fabricante do equipamento, supridor de material acessório, dos técnicos. O que é a cadeia produtiva alimentar? São os segmentos que compõem o produto inicial até o final na mesa do consumidor. Se você tratar da cadeia produtiva do leite, você tem a compra de fertilizante, a compra de remédios, a fazenda, o vaqueiro, né? O limpador de pasto, o tirador do leite, o leite, depois a indústria que transforma o leite, que faz o requeijão, que faz o queijo, que faz o leite longa-vida, e o supermercado. Então, essa história toda chama agronegócio. Tá. Vem do nome em inglês chamado agribusiness, que foi de lá que nasceu essa história, e nós traduzimos para agronegócio. Então, até o produtor assentado, ele faz parte dessa cadeia, que alguém vai comer o produto dele, tá certo? Então, o agronegócio é o símbolo da cadeia produtiva da agricultura. Pois é, agora, se mudando um pouquinho de assunto,
eu quero falar um pouquinho da fome no mundo, né? Em que medida essa produção agrícola, que a gente sabe que daria, em tese, para alimentar todas as pessoas que habitam o planeta hoje, ela de fato está realizando esse propósito? Não vai realizar por passe de mágica, porque a fome está muito mais ligada em incapacidade de comprar o alimento do que na inexistência do alimento. Então nós temos um problema social na origem disso. As pessoas não têm nem capacidade de escolher o que fazer, muito menos capacidade de escolher o que comprar para comer. E falta renda para isso. Se você tiver renda, aí entra uma história da geração do emprego, da atividade econômica, do investimento, você gera uma capacidade de quem foi trabalhar para proporcionar renda, de precisar de comprar alguma coisa. E ele vai comprar com o quê? Com o dinheiro resultado da sua atividade. Agora, não tendo renda, você cria um quisto social da pior qualidade. E você tem muitas vezes um armazém lotado aqui, mas quem produziu teve custo de produzir, precisa vender, né? E a pessoa não tem capacidade de comprar. Aí entra a outra volta que é necessária, mas precisa ser transitória, que é o assistencialismo. É o governo comprar essa produção e dar a quem tem fome. Interessante, mas permanente é muito complicador. E como que o senhor vê essa questão de... o senhor falou da renda e dos recursos. Como que chega o dinheiro até o produtor? Hoje, assim, muitos pedem, o dinheiro custa chegar, como que ele pode usar esse dinheiro para fazer uma produção ambientalmente correta? Veja bem, o crédito rural brasileiro seria o instrumento disciplinador das regras da produção. Então, só se empresta para o produtor que cumprir ou se comprometer a cumprir os procedimentos que preservam o meio ambiente. Isso, eu diria, é um ponto inicial. Mas antes disso, precisava a pessoa ter consciência que ninguém tem felicidade construída pelos outros. A felicidade da pessoa é a sua autorrealização. Então é preciso instruir a pessoa para ele plantar adequadamente, sabendo que ele está construindo o bem dele, tá certo? Então o dinheiro não é tudo. O crédito rural brasileiro hoje, o oficial, dá 15%, 20% da demanda. Então a pessoa vai para o mercado. E eu não gostaria de vincular isso, porque não tem sentido a pessoa não precisar do crédito e ter direito de fazer a coisa errada ambientalmente. Ele precisa ter consciência de que o certo interessa a ele também, tá certo? Agora, tem uma história consequente disso. Nós estamos falando da fome e da existência do produto. Na medida que eu tenho que investir mais para conviver com a preservação do meio ambiente e a minha produção, eu posso ter custos maiores e necessários. Então é preciso que alguém pague isso, tá certo? Não tem conta que fecha se alguém produzir, que seja televisão, que seja jornal, que seja alguma coisa que custe 100 e ele vai vender permanentemente por 70. Alguém tem que pagar a diferença dos 30. Então, se o 100 tem quem pague, continua produzindo. Se alguém pagar 110 por um produto que vai passar de 100 para 107, continua. Mas se não tiver comprador por esse produto, ele não vai existir. Então, nessa história da gestão do meio ambiente, você tem que gerir produção com o seu custo de produção, tá? E inserir nesse custo o trato ambiental. Tem uma coisa curiosa, por exemplo, o negócio de escolaridade. Foi anunciado que eu sou presidente do Conselho do Senar. E nós damos capacitação ao empregado rural. Nós trabalhamos 70 mil empregados rurais por ano, capacitando as pessoas. Um dos temas nossos, dos conteúdos, é aplicação de defensivos. Para preservar o cuidado da pessoa, a saúde da pessoa e a eficiência no uso, né, do negócio. Foi na área do Jaíba, nós começamos há 3 anos, depois de uns 6 ou 8 meses de treinamento, um dos usuários, que absurdo, vocês estão me ensinando, tem 17 anos que eu aplico esse negócio errado, só agora que eu estou aprendendo, graças a vocês, entende? Então não basta ter a regra, é preciso ter a adesão da pessoa via conhecimento, é preciso ter um processo de educação muito forte. E nós, na sociedade toda, se o Brasil não tratar da escolaridade básica, horizontalmente e permanentemente, para todos os setores, não é só para o meio ambiente, não, nós vamos ter sempre uma demanda pobre, né, em função da resposta que a educação daria se ela fosse melhor. O senhor acha, então, que é uma questão cultural que está bem na base desse problema? Porque o que se vê é que nós já estamos nos limites dos recursos naturais, alguns até já ultrapassamos. O cerrado está aí, os especialistas acreditam que não vai ter mais do que 5% atualmente. Como é que o senhor vê esse avanço da soja no cerrado, desmatamento na Amazônia, também provocado por madeireiros, é verdade, mas assim,
acho que o processo assim está muito acelerado e a questão cultural está chegando muito devagar no produtor, não é não? A questão cultural não é o defeito. A questão cultural é a estrutura, é o extrato do conhecimento, tá certo? Que seria consertado mais rápido os defeitos que já foram praticados. Eu não sei se vale a pena mencionar, mas só para comentar, no início da colonização do Brasil, as terras eram doadas a alguém que quisesse explorá-las, desmatá-las e plantar. Para quê? Para gerar alimento. Esse conceito do alimento não pode ser abandonado, porque nós todos precisamos de alimentos. São 180 milhões de brasileiros que estão falando de fome. Se tem alimento sobrando e não tem quem compre, muito pior é não ter nenhum, porque ficou tudo preservado. O tal do desenvolvimento sustentado tem que ter uma conexão muito límpida e isso tem que ter conhecimento, isso é claro. Mas eu queria colocar sobre o problema da cultura. A cultura é característica da sociedade, não pode dizer eu não quero essa cultura, eu não quero essa de cá, tá certo? Então o grave agora é consertar o erro que avançou tanto e a cultura não melhorou. Tá certo? O senhor acha que tem que agredir a preparação das pessoas. Não tem solução na sociedade nem na empresa se nós não tivermos pessoas preparadas. Não tem como você não preocupar com capacitar as pessoas. Não só para gerar resultados, mas como para dar alegria a eles por serem melhores do que eram ontem. Ok, vamos para um rápido intervalo. Participe do Ecolatina TV. Envie sugestões através do ecolatina.tv@ecolatina.com.br. Vamos ao intervalo e voltamos já com o presidente da FAENG, Gilman Viana, falando sobre as inter-relações entre a agricultura e o meio ambiente. Voltamos com Ecolatina TV. O tema de hoje é agricultura e meio ambiente. E para falar sobre esse assunto, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Gilman Viana. Produzir alimentos para 170 milhões de brasileiros, abastecer o mercado externo e reduzir os impactos ambientais. Estes são alguns dos principais desafios da agricultura. Gilman, como abastecer esse mercado e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais? Tecnologia. Não tem solução se nós não aprimorarmos o processo produtivo de convívio com a eficiência e a preservação do meio ambiente. O que está acontecendo com o Brasil é um retrato da medida atrasada. O Brasil tem um cansaço administrativo e demora a tomar as medidas. Quando o fato fica grave, a medida tem que ser ostensiva, tá certo? E agora nós estamos vendo um exemplo curioso, chamado transposição do Rio São Francisco, né? Uma desregularização do rio durante centenas de anos, mais de um século, portanto, onde a degradação do rio não foi tratada e agora querem, de repente, transpor uma água que virtualmente não existe, certo? Então, a história do convívio do agronegócio e com a preservação do meio ambiente tem um fato novo, de 6 anos para cá, é de que o crescimento da exploração está maior na velocidade do que o avanço no conhecimento e nas práticas de preservação do meio ambiente, certo? E isso porque a cultura nossa não tinha convívio com isso, a legislação nossa não era aplicada, agora está sendo necessário aplicar ostensivamente e está criando até, inclusive, conflitos, porque tem um caso curioso, a Polícia Florestal Mineira é dotada de policiais que não tem educação ambiental, não tem preparo ambiental. Ele chega num determinado lugar, alguém falou que está errado, ele multa o cidadão, mas ele não tem cultura educativa. Defeito mas é culposo não, porque a nossa emergência de recursos humanos é desse jeito, certo? Então, o projeto nosso tem que ser um projeto educativo e não punitivo, mas também deve ser punitivo na hora que você tem a desobediência à regra conhecida, tá certo? E é preciso ganhar tempo. Eu não vejo uma agressão ao cerrado no molde da extinção do cerrado. O cerrado, inclusive, com a regra de preservar 20% da área do cerrado para reserva ambiental, ele preserva o ecossistema. Agora, por que não tem todo? Porque chegou atrasado de novo, né? O Brasil é o campeão das medidas atrasadas.
Você pode vir na área sanitária, né? Quando estoura uma doença é que vem a providência. A incapacidade de prever as coisas é um negócio fantástico. O senhor citou a questão da reserva legal. A reserva legal, pela informação que eu tenho, ela ainda está pendente na Justiça, porque 2 associações entraram. Quando a Promotoria de Minas tentou fazer valer a lei do produtor ter 20% da área preservada, 2 associações, a Associação dos Serventuários e a Associação dos Notários, conseguiram derrubar o provimento número 50. Isso quer dizer o seguinte: para qualquer transferência, venda ou qualquer negociação com a terra, ele precisava averbar a reserva legal. E eu me lembro de ter visto num jornal da FAENG, estimulando os produtores, já que a Justiça não tinha uma definição exatamente esse problema administrativo do Brasil, de gestão mesmo, fazer todos os registros nos cartórios, uma vez que não era obrigado a fazer a averbação legal. Isso é verdade? Qual que é a posição da FAENG, dessa questão específica dessa pendência judicial? É verdade, sim. Agora, a origem é mais completa. A Constituição fala o seguinte: tem que preservar 20% da propriedade no ato do desflorestamento. Não é só para florestas, não. Isso é um entendimento de um... Não, dá na Constituição, tá certo? Ah, tá. Você tem uma fazenda de 100 hectares de mata, você vai explorá-la. Você é obrigado a deixar 20%, tá certo? Nossa. Na Constituição fala assim, na hora do desflorestamento. Aí veio a lei, o Código Florestal mudando isso, certo? Que não é só a área... Não, é toda, tá certo? Mas o Código Florestal não pode ser superior à Constituição, tá certo? A nossa briga é essa, certo? Então, nessa hora, na hora que eu tenho uma fazenda, que eu estava falando do passado, de 100 hectares explorada por meus pais ou outro, ou comprado, já toda aberta, pela Constituição, eu não tenho a obrigação de reflorestar os 20%, tá certo? Aí que entra um negócio curioso em relação a nós e o resto do mundo. Na Europa, a pessoa que se propõe a preservar 20% ou 10% da sua área, ele recebe uma contribuição financeira da União, porque está preservando aquela mata não para ele, mas para a comunidade toda. Aqui não, aqui nós somos obrigados a reservar. Um cidadão tem uma fazenda de café de 100 hectares, ele tem que imobilizar, erradicar 20 hectares da sua produção de café, para transformar em floresta, que não é só benefício para ele, é para todo. E ninguém paga por isso. Mas o senhor há de concordar que essa decisão aí acabou provocando desmatamento em muitas áreas, porque o caso que o senhor citou pode acontecer com vários produtores. Não, desmatamento dentro do limite. Desmatamento... Não são todos. A partir do momento que não tem averbação, o próprio governo não tem controle sobre o que existe. Não, mas também tem que mudar a Constituição, tá certo? Porque esse é um negócio do ambiente legal. Nós não podemos ser puristas e querer que o melhor seja além do que está legalizado. Nós temos que, se isso é verdade, como o negócio da transposição do São Francisco, nós temos que ter um instrumento legal para você navegar sobre ele. O senhor acha que a legislação ambiental ela é adequada, rigorosa demais? Muitas vezes a gente tem essa questão do licenciamento ambiental mesmo, que demora muito a ser liberado, a questão de até mesmo para as próprias indústrias, para elas serem implantadas conforme o que se espera, adequadamente ao meio ambiente. Como que o senhor vê isso? Eu vejo assim, deixa eu responder um pontinho aqui da Berenice. Depois também estou com uma questão. Sim, lá vai. Sobre o problema de desmatamento da Amazônia. Quem desmata a Amazônia, você falou, são os madeireiros. Os agricultores não, também, entra depois os madeireiros, tá certo? E por que o uma madeireiro... associação muito... Não, certo? Por que não tem punição para o madeireiro? Falta de aparato legal para cumprir a lei, você entende? Não é o produtor que vai lá. E a soja da Amazônia que está sendo plantada na Amazônia legal, mas não é na Amazônia verde, não. Não tem nenhuma área da Amazônia verde sendo plantada, certo? É na Amazônia do Cerrado. Não tem floresta sendo... Em áreas de transição. Mas pode ser área de transição. É uma área de transição. Mas não seria desmatar a Amazônia para plantar soja. Isso não existe, não. Agora, por que o governo que cobra do fazendeiro que já está instalado um comportamento ambiental, porque ele também não tem um comportamento ambiental punindo um crime que é o desmatamento roubado da madeira, não é? Verdade? Agora, voltando cá ao seu ponto da legislação. Da legislação. A legislação me parece adequada, ela não foi aplicada e nem motivada quando foi criada, ficou no freezer e de repente veio e pegou todo mundo sem estar adequado, sem estar cumprindo. Então, esse pandemônio que aí está.
O problema da licenciamento ambiental tem uma conotação curiosa. Quando o governador S.S. tomou posse, eu fui a ele e levei um dado de custos de licenciamento ambiental em Minas Gerais. Era 40 vezes mais caro do que o custo de licenciamento ambiental no Paraná. Tá? Aí conversei com o secretário Zé Carlos, diminuiu 50%. Então era um absurdo e virou meio absurdo. Tá certo? Quer dizer, você não pode ter uma obrigação que a sonegação seja mais atraente do que o cumprimento da obrigação. Tá certo? Então, se nós queremos... Aí é que entra a história do tributarismo oficial. Se você quiser estimular o cumprimento de um comportamento saudável para o Estado, você tem que procurar desonerar esse comportamento e não onerar o comportamento, porque você foge daquilo. A parte tributária toda nossa, esse negócio de ICMS, quantas vezes nós vamos comprar produtos nas lojas, a pessoa fala, se eu quer com nota ou sem nota? Sem nota é mais barato. Porque ele está tendo mais lucro se vender sem nota, entende? Porque a tributação é muito alta. Então, o negócio da redução ambiental, eu tenho discutido isso muito com o governo. Se nós não tivermos uma percepção de que o licenciamento interessa ao Estado, interessa à comunidade, e nós devemos atraí-lo e não puni-lo com custo, nós vamos estar na contramão da história. O senhor falou essa questão da tributação. Minas, muitas vezes, ela perde, a cadeia do agronegócio, ela acaba perdendo por isso. Ela perde empresas que poderiam estar investindo, que vão para os estados vizinhos que têm um imposto mais barato. Agora eu deixo a pergunta, né, porque vai entrar eu quero saber o seguinte, porque a gente, assim, vamos pensar no positivo, né? A gente já tem alguma coisa em termos de agricultura orgânica, né, desse controle de defensivos e tal. Então, eu queria assim, que você comentasse, talvez tem que ser no próximo bloco, sobre isso, qual o apoio, né, que as federações estão dando à agricultura familiar, agricultura orgânica, agroecologia, que a gente sabe que são opções corretas da convivência da agricultura com o meio ambiente. Agora, eu acho fantástico o apoio integral, tá? Não só em capacitação, como em informação. Agora, um dado que guarda a relação com a fome. A agricultura orgânica, por não ter aplicativos químicos, ela é menos produtiva por hectare, certo? Ela é mais cara, é mais lenta e é mais saudável. A curto prazo. Pois é, porque a gente sabe que, pelas pesquisas da Universidade de Viçosa, num prazo maior, ela se torna mais produtiva, exaure menos o solo. Não exaure, não mais produtiva em quantidade, não. Exaure menos o solo, é saudável. Então, é simples essa questão, isso não gera polêmica. Então, se ela, na mesma área, produz menos e produz melhor, é preciso ter alguém que pague mais por isso. E está pagando. O preço é... Essa que é a história. Então, se você tem a chamada para produzir mais, gastando mais, é preciso que o mercado pague mais por aquele produto. Então, só não tem mais produto orgânico, porque o produto orgânico é mais caro que o outro, entende? Mas os produtores rurais, eles estão com essa consciência? Estão completamente. Só que não tem é o problema da escala, que você não consegue plantar uma área vasta nesse regime. Tá certo? Porque a resposta é muito lenta para você ter o teu retorno. Mas está caminhando. Está caminhando. E na medida que ela tiver uma expressão grande no mercado e tornar-se assim, de comparação positiva para o comprador, tá? Ela pode até ser produzida por preços menores. Mas no momento não. Aí entra a história de novo de quem compra o produto. E você quer melhor? Quero. Mas você está disposto a pagar um pouco mais? Até uma outra coisa curiosa. Eu estava um dia numa feira na Alemanha, uma feira muito grande, e um cidadão que é vendedor de soja lá na Europa, da Bélgica, perguntou, Gilma, e a soja no Brasil? Eu falei, está lá, tem grãozinho, tem vagem e tal. Ele disse, não, vai ser transgênica ou não transgênica? Eu falei, a resposta é assim, você vai pagar mais por qual? Se você pagar mais pela transgênica, vai ser transgênica. O senhor é a favor dos transgênicos? Sou. É outra perguntinha básica. Sem urticária. Não, é o mesmo preço. Se for o mesmo preço, eu vou vender a que me custar menos para produzir. Isso é regra, isso não muda. Participe do Ecolatina TV. Envie sugestões através do ecolatinatv@ecolatina.com.br. Depois do intervalo, voltamos com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Gilma Viana. Todos os dias, novos profissionais chegam ao mercado de trabalho. Você já sabe onde quer chegar,
e que para isso é preciso conhecimento. Conhecimento naquilo que você escolheu, no que sabe fazer. E quem sabe o que quer, faz IETEC. Há 18 anos, uma referência na formação profissional nas áreas tecnológica e ambiental, com cursos totalmente práticos e instrutores experientes. IETEC. Ensina quem sabe fazer. Voltamos com Ecolatina TV. O entrevistado de hoje é Gilman Viana, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Nosso tema, agricultura e meio ambiente. A expansão das fronteiras agrícolas e o uso excessivo de agrotóxicos são alguns dos problemas enfrentados hoje pela agricultura no país. O que está sendo feito para evitar a destruição das matas nativas e para conter a contaminação dos solos e dos rios por defensivos agrícolas? Gilman, quais medidas estão sendo adotadas para conter esses problemas? Primeiro, disciplinamento. E outra evolução que tem, e certamente esse assunto não vai deixar de estar presente aqui nesse debate, é a evolução da redução de agroquímicos, ou agrotóxicos, com a adoção de produtos geneticamente modificados, que dispensam o agroquímico, né? Então, se isso foi para combater o grande mal chamado agrotóxico, tem uma solução. Agora, tem que examinar quais são os outros pontos que o fato de ser transgênico pode trazer implicações para as pessoas que numa prova transgênica. Isso é um debate aberto. Agora, o agrotóxico em si é um estágio da agricultura. Se não houvesse a revolução química no mundo há cerca de 70 anos atrás, nós não teríamos a agricultura que tem hoje para aparecer o mundo. Então, é uma história de tecnologia, certo? E tem uma coisa que tem que olhar com muita precisão, é saber qual é a quantidade de agrotóxicos que nós estamos condenando. É a necessária para preservar a produção ou aquela que é aplicada excessivamente por má compreensão de quem aplica, por falta de conhecimento de quem aplica, por irresponsabilidade de quem aplica? E é o que acontece na maioria dos casos, Se né? for responsável, qualquer pessoa que é responsável na escola, na sala, na estrada, no carro, tem que ser punido. Mas não há punição. Mal há fiscalização. Pois é, mas se não há punição no trânsito, vai ter no agrotóxico, certo? Pois é, então como é que entra as federações dos produtores? Eu não tenho colaborar? poder policial. O que eu me preocupo muito é preparar as pessoas. Eu me dedico um tempo enorme na federação e na minha vida particular a estar ensinando o que eu posso ensinar e demonstrando o que eu posso demonstrar, a validade que tem, a riqueza que tem a pessoa saber, né? A maior pobreza da pessoa não é falta de dinheiro, é falta de conhecimento. O senhor deve ter conhecimento de uma pesquisa que a Anvisa fez, o IDEC publicou em 2001, 2002, mostrando a questão dos agrotóxicos, que de 1.280 produtos, mais de 80% apresentavam resíduos. Desses, 22% além do permitido por lei. E alguns com pesticidas e outras substâncias lá ativas de uso proibido de qualquer maneira no Brasil. Quer dizer, como é que fica essa situação? Pega uma amostragem aqui, isso foi em Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Pernambuco, se eu não me engano. Como é que a federação ou as federações podem trabalhar nesse sentido, diretamente com o produtor? Porque eles estão sedentos de lucros, muitos deles, e não medem esforços para poder ter a produção e o mais rápido possível. A federação não concorda com esse procedimento, atua com os sindicatos rurais para multiplicar essa divulgação de que é correto trabalhar dentro do equilíbrio ecológico, equilíbrio sanitário, inclusive, né, da preservação do usuário. Mas nós não temos poder de polícia, certo? De novo, nós estamos pegando um problema que está crescendo e com uma sociedade que devia já estar mais preparada para isso. Tá? Então, quem tem sensibilidade, quem tem conhecimento, talvez os titulares de todas as federações têm, e vocês todas têm, não somos do mesmo nível das pessoas que estão lá no campo, tá certo? Infelizmente, certo? E tem, eu não sei se você deve saber, talvez a Renata saiba, na época do começo da erradicação da febre aftosa, quantos fazendeiros compravam vacina e jogavam fora para poder declarar ao INMA que estava vacinando com a nota fiscal, entende? Mas não aplicava a vacina no caso. O que ele ganhava com isso? A cultura dele é que a dele era só um só estava cumprindo uma lei. Era obrigado a cumprir a lei e comprava ele não compreendia a importância. Mas você não tem razão, não. Falta a ignorância, você entende? Então, você não combate a ignorância com punição, você combate a ignorância com educação. E é um trabalho que você não sabe até onde acaba.
Eu tenho impressão, não, tenho certeza que não acaba nunca. Como a questão da agricultura familiar, você acha que via produtor que trabalhou em família é mais fácil essa conscientização? Não, a minha experiência com o pequeno produtor é muito clara. Não tem nenhum defeito em ser pequeno produtor, não tem nenhuma ineficiência em ser pequeno produtor e nem tem nenhuma qualidade em ser grande produtor. O defeito é ser despreparado, tá certo? Você pega o pequeno produtor que não tem alfabetização, não tem escolaridade, ele não tem o que escolher. Se o milho dele não produziu bem, ele não tem um conhecimento sedimentado para optar por outra coisa, ele não sabe nada, tá certo? Não é o familiar genérico. O que sabe está bem, mesmo pequeno. O produtor de leite pequeno, que tem noção de gestão, e nós temos um treinamento no campo para preparar pequenos produtores, que chama um projeto chamado É do Campo, onde você reúne 20 agricultores, bota 2 técnicos para assessorá-los, ligado a um comprador dos produtos, que é uma agroindústria. E isso você faz a pessoa mudar o seu comportamento, tá certo? Então, o problema não é, o agricultor familiar tem toda a oportunidade. Agora, não vai ter oportunidade nem a familiar, nem a grande, se as pessoas não se adequarem à informação, a usar a informação para gerir o seu negócio. Agora, peraí, deu um nó aqui, é o seguinte, porque até o advento, né, das escolas de agricultura, a Revolução Verde, onde foram despejados esses remédios todos, já existia assim, uma cultura de cultivo da terra, que era passada, né, de tradição tal. Como que, de repente, assim, a gente coloca de lado isso, essas inovações todas têm que ser consideradas e tal? Isso está me preocupando muito, porque, assim, o pessoal antigo sabia cultivar, eles sabiam, sabe? Então entrou a tecnologia, agora todo mundo não sabe nada. E isso me preocupa profundamente. E só tem um jeito, só tem um jeito. É aconselhar o pessoal a não crescer mais, a mulher não ter criança, certo? Se a população cresce, você tem que crescer a produção. E a população cresceu, depois da Segunda Guerra Mundial, brutalmente, tá certo? Então, aí entra um outro fato social. Graças a Deus houve a Revolução Verde, certo? O Oriente, o Japão, não teria arroz sem a Revolução Verde. Só que a Revolução Verde está acabando com a diversidade. A gente sabe isso. Por exemplo, que existiam 30 mil espécies de arroz, por exemplo, das Filipinas. Hoje são pouquíssimas as qualidades. Então, assim, isso não está correto, porque essa diversidade... Sabe o que eu penso? Seguinte, tá? Nós estamos aqui em Minas Gerais, a gente nasceu aqui, nesse clima, nessa região, com esse solo, com essas características. Então, eu imagino que o melhor alimento para nós, mineiros, seriam os alimentos cultivados, os alimentos típicos de Minas, aquele negócio todo. Aí, com essa globalização, tudo se desfaz, né? Tudo assim, daqui vai para lá, de lá vem para cá e tal. Eu acho que está assim, uma confusão mesmo na questão da produção de alimentos. O seu registro é correto. Nós vamos admitir que nós tivéssemos esse cenário preservado. Minas é o santuário da qualidade alimentar. Vem todo mundo para cá comer o alimento de Minas, acaba. Então, aí você é estimulado a produzir mais, você entende? Você não muda essa regra. Você gosta de um computador e começa a falar com todo mundo que o tal computador é melhor do que os outros, todo mundo vai comprar aquele computador. Não é só alimento, certo? É o produto que tem aceitação. Então, na medida que você tem até praia, né? Você tem um foco, estou lembrando aqui de Porto Seguro, pode ser Angra dos Reis, pode ser outro, é que alguém foi com a família e gostou, depois foram 10 pessoas, mais 20 famílias, cria uma informação excitada, vai todo mundo para lá, fica tudo caro. Então, se você pudesse fazer, você viu uma reportagem outro dia sobre cidades que não têm problema de segurança? 252 cidades mineiras. E qual foi a conclusão do jornalista? Vai acabar a tranquilidade, vai todo mundo para lá. Vai. Não sei. As coisas não são tão simples assim, não. Mas então, a solução também não é simples. Você não pode ter o privilégio de ter um paraíso em Minas Gerais e falar que ninguém pode vir para cá e fazer só para mim. Você vem? Não é isso que eu falei. Olha, eu falei o seguinte, que nós temos, né, que os produtos, a gente mora em Minas, então eu acho assim, vamos falar agora de segurança alimentar e nutricional. Então, agricultura familiar, né, aquele cara que está no campo. Então, a segurança alimentar e nutricional, ela passa muito por pequenas, né, propriedades, por as pessoas terem alimento ali, sem precisar ficar nessa dependência desse transporte, dessa vai e vem de alimentos. Porque aqueles alimentos ali, cada local o seu. Agora, é lógico que a gente tem locais que não tem produção de alimentos. Pois é, você vai ter esses centros mas você pode criar os cinturões verdes. Mas essa questão é uma lógica diferente. Tem uma complicação. Isso é um assunto eu acho que esses programas muito. são pequenos. Cinturão verde, se você for visitar o cinturão verde, a quantidade de plantio que tem em águas, convivendo com esgotos a céu aberto, é uma loucura. Mas isso não invalida, é uma ação do esgoto. Então você tem que, é isso que eu falo, então você não pode pretender uma solução sem ter infraestrutura.
tá certo? Das pessoas e dos serviços, tá certo? Então, quando você tem uma demanda por produção, você tem que ter tecnologia para aumentar a oferta daquela produção, senão isso encarece o produto. Porque na medida que você tem um produto bom e não tem produção quantitativamente expressiva, o consumo, a procura vai ser tão grande que vai encarecer o produto. Tá certo? O preço vai aviltar. Isso não muda essa regra. E aí você falou em globalização, que eu acho que é um registro fantástico. Não tem como você achar que o preço de Minas vai ser barato se você não botar uma muralha da China em torno de Minas para ninguém entrar aqui. Tá certo? Porque Minas faz parte de um todo, não só hoje só do Brasil, Minas faz parte do mundo. Tá certo? Então, hoje o presidente está anunciando que se os preços aumentarem, vai baixar os impostos, a tarifa de importação para competir com o produto interno. Então, isso não tem jeito. Isso está disponível na administração, tá certo? Em benefício do consumidor. Você não pode fazer santuários de reserva alimentar, de qualidade alimentar, onde você não tem a quantidade para atender todas as pessoas que têm direito a esse acesso. Mas com prioridade daquela região. Você não pode priorizar. Você vai, eu tenho uma feira perto do meu bairro, aqui na minha casa. Eu vou falar, você é lá da Piedade, você não pode vir aqui? Porque minha filha é melhor, é a minha? Não é isso. Não, ela está com o tempo esgotado, mas não é isso. Na realidade, eu fico pensando assim, por exemplo, numa cidade interior, você tem uma escola com meninos, tem merenda escolar. Para quem que precisa do alimento servido na merenda escolar da escola, vir lá, não sei, da Constituição, pagar frete, um alimento que tem prazo de validade. Se ali em volta mesmo você tem as condições de produzir os alimentos para aquela escola, por exemplo. Correto. Então, precisa ter o quê? É tão simples, assim, acho que é uma lógica, assim... Falta só você aderir a um processo técnico. É que a pessoa está chamada a produzir ali perto da cidade pequena e ele precisa vender o produto dele e ter renda. Pois é, mas o governo já está garantindo isso para pequenos produtores. Aí está garantido. Né? Então, se o governo vai garantir, até eu não vou trabalhar. Tá? Se o governo vai garantir, não precisa ninguém trabalhar. É porque o produtor rural precisa realmente de quem compre. O governo paga minha energia, paga meu óleo diesel, não precisa fazer nada. Eu dou de graça a comida. Participe do Ecolatina TV. Envie sugestões através do ecolatinatv@ecolatina.com.br. Vamos ao intervalo e voltamos já com o presidente da FAENG, Gilman Viana. Voltamos com a Ecolatina TV. O tema de hoje é agricultura e meio ambiente. A Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais lançou a 5ª edição do Semeando, um projeto de educação ambiental para crianças e adolescentes. Gilma, o projeto foi lançado em novembro do ano passado, mas as ações começam a partir de abril. Como que funciona esse projeto? O cronograma é o seguinte: nós começamos com 50 mil crianças e hoje, em 2005, vamos trabalhar com 1 milhão de crianças no ambiente das escolas municipais primárias, começando esse ano também com a 5ª série das escolas estaduais. Nós capacitamos professores com o conteúdo que nós preparamos. Esse ano vão ser 32 mil professores, para trabalhar 1 milhão de crianças. E em abril nós temos a nossa equipe treinando os professores, capacitando os professores, e do mês de julho até setembro começa o conteúdo a ser aplicado na sala de aula. E a finalização da matéria é um concurso de redação e desenho das crianças que vão ser premiadas, aqueles que forem melhor qualificados. Trabalhar nessa direção. O que é que nós estamos fazendo com o Semeando? Socorrendo a criança, para que ela não vire um adolescente e perguntar: papai, de onde vem o frango que está na geladeira? Por que a água chega suja em casa? Então, nós estamos tratando que a pessoa cresça sabendo o meio ambiente, para ele tomar uma decisão de preparação, de convívio, de preservação do meio ambiente, sem estar cumprindo a ordem ou estar sendo punido. Tá? Nós estamos com uma esperança muito grande e as redações são fantásticas. Eu posso disponibilizar para vocês o resumo das redações, onde é uma exteriorização do que a criança aprendeu. Tá? E você deve ter visto, já meus netos, por exemplo, falam comigo, toda hora que eles acham que eu estou fazendo alguma coisa errada, falam: vovô, isso você não pode fazer, está errado, está atingindo o meio ambiente. E onde é que ele aprendeu isso? É nesse ambiente onde não é proibido falar de meio ambiente, na infância. E nós, não sei se vocês são tão novas, na minha geração, eu fui ouvir falar de meio ambiente depois de velho. Né?
depois de adultos. Quais são os conteúdos que são trabalhados com as crianças? Nós trabalhamos primeiro a agricultura e o homem junto do ambiente que o cerca. Tratamos da água, tratamos do ar, tratamos da cidadania e esse ano vamos tratar do solo. E tem aula prática? Tudo. Não aula só prática, sala de aula, não. Sala de aula. E sai para o campo. E tem um mascote chamado Turrãozinho, que é o pedaço de terra, né, que cria uma história curiosa. E esse negócio começou com a história, um estudante chegou, ia para a escola, a mãe não pôde levá-lo, pediu para ele ir, que teve uma emergência em casa. E a criança foi na geladeira apanhar o material da merenda, não encontrou lá na geladeira. Mas aqui não tem comida. Aí foi na despensa, não achou também. Eu vou passar na padaria e compro. Chegou na padaria e não encontrou nada. E todos fizeram isso e não encontraram comida. Aí chegaram na escola e falaram, vem cá, de onde vem a comida? E começaram a perguntar. Formaram uma comissão, o Turrãozinho liderou, para verificar de onde vinha a comida. E que tratamento precisa ter a existência da comida para preservar o abastecimento das pessoas, tá certo? A história toda começou por aí. Então nós cruzamos no currículo da escola cada conteúdo para a criança participar. E o Turrãozinho hoje virou mascote até de bloco de carnaval no interior. Engraçado, a assimilação, entende? Da figura do mascote. Então isso eu acho de um valor incrível de 1 milhão de crianças. Se 70% dessas pessoas forem evolutivas no processo educativo, é uma contribuição fantástica. E isso é sem custo nenhum para o Estado, para a criança, para a família. Nós estamos imprimindo esse ano 1 milhão de livros, um para cada estudante, 32 mil livros, um para cada professor, e cada ano é desse jeito, certo? É investimento nosso na formação do futuro. Esse programa Semeando, ele trata também de transgênicos? Agora não. Deve tratar lá na frente. Agora ainda não. É independente. Porque a posição do senhor é francamente favorável. O senhor já admitiu. Eu sou adepto da solução, porque eu acho que a ciência não pode ser abandonada da evolução da produção. E tem um fato concreto que eu uso sempre como palavra de choque do transgênico. Eu estava num debate outro dia foi há uns 2 anos, com um deputado que é médico, e ele falando que o transgênico dá dor de cotovelo, cai o cabelo, torce a orelha direita, dá dor no pé, na cabeça do dedo do pé. E ele, quando ele falou, eu falei, o senhor é médico, é? O senhor receita insulina para os seus clientes? Receita o senhor, para insulina é transgênico. Então, o transgênico aterrissou mal no Brasil, porque a Monsanto quis tomar conta do mundo, certo? E criou resistências naturais, certo? Mas outro dia eu estava debatendo com Maria Dalce na TV Assembleia, ela disse que é contra o transgênico, sobretudo, que isso privilegia as multinacionais. E é um erro falar isso é primarismo. É um caminho sem volta. Não é sem volta não, porque se o Brasil não pesquisa transgênico, e a Embrapa tem 17 tipos de soja transgênica pesquisados, não vai para o mercado por causa de lei, nossa. Então se não libera o brasileiro, o agricultor vai contrabandear o outro. Mas e aí prestigia a multinacional. E o princípio da precaução? Vamos saber direito o que acontece no meio ambiente. O senhor, por exemplo, afirmou recentemente numa entrevista que nos Estados Unidos já se usa 12 anos e não se tem nenhum efeito negativo sobre o corpo humano. Não se sabe, ninguém fez a pesquisa relacionando, cruzando os dados. O cara apresenta uma doença, ninguém sabe qual que é a razão. Tantas novas doenças aparecendo. Agora, o pior também são os efeitos no meio ambiente. Não se sabe o que pode acontecer. Né? Pois é que você me deu um argumento fantástico. Porque não sabendo condena? O princípio da precaução. Então por que usa telefone celular? Não devia estar usando, tem problema de ameaça de reatividade. Não dá para afinar. Por que usa insulina? Entende? Quer dizer, e o mundo está usando transgênico barbaramente. Aí entra o negócio da fome. E o transgênico é mais barato, usa menos agroquímicos. As plantas resistentes aos inseticidas, ela dispensa que use inseticida para matar aquele inseto. Tá certo? Certo. Mas isso não é realidade. As últimas pesquisas mostram que isso não é. Vai acumulando, você vai precisando cada vez mais. Isso nós temos pesquisas bem recentes do Paraná sobre isso. Inclusive o governo do Paraná não deixa plantação de transgênico lá. Não deixa plantar, mas aqui é outra história. Mas estão plantando. Esse ano estão plantando o dobro do que plantaram ano passado no Paraná. Tá certo? Mas é proibido, normalmente. Como é no Brasil proibido também. É muito complicado. Não tem como você marchar contra a rentabilidade ou a competitividade dos produtos. Você não vai comprar 10 táxis, por exemplo, de marcas diferentes, e ao cabo de um ano, você vê que tem uma marca que é melhor do que as outras, que dá mais resultado, e comprar de novo 10 carros diferentes. Vou comprar tudo uma marca só, que é a melhor, tá certo? Então, e como não tem nada que assegure, o engraçado do mundo, esse cidadão da Bélgica que me perguntou sobre a soja, ele não deu resposta. Ele quer que produza não transgênico mais barato para ele.
tá certo? Outra questão curiosa, a Argentina hoje está tendo um crescimento da produção de soja maior que o Brasil. Mas é só transgênico. Pois é, por que cresce se não tem comprador? Está crescendo porque tem comprador. O comprador existe. Eu discuto os efeitos no meio ambiente e os efeitos no ser humano. Quais são os efeitos? Quem tem medo de efeitos? Não se sabe. Mas comercialmente é bom? Porque se compra, mas também tem as barreiras. Tem a China agora que teve essa questão toda de barrar a soja brasileira porque não renovou a licença que mostra a separação do grão transgênico. A mesma coisa a Europa, muitas vezes a Europa tem as barreiras deles. É bom ou não? É só barreira comercial. A China não barrou a soja. Quando o Brasil declara que a soja brasileira é transgênica, ela aceita. Uhum. O que aconteceu foi que quando plantou... identificar, né? Quando plantou, o comércio não aceita outro comportamento. Uhum. Quando deixou de plantar a soja transgênica, porque não sabia se ia renovar, tá? Quando passou a plantar, sobrou semente convencional, tratada com defensivo, inoculado, que é prática do plantio, para quando a planta nascer já ser resistente a determinado tipo de agressões. O que é que alguém fez? Eu não sei quem foi. Pegou essa semente que não precisou ser plantada mais, porque liberou a transgênica, e misturou com algum embate. Uhum. Então a China condenou a qualidade do produto comercialmente e não cientificamente, entende? Mas tem essa questão, ainda tem um outro problema, que é o seguinte, a armazenagem. Nós não temos capacidade de armazenar aqui transgênico, aqui não transgênico. Como é que fica essa situação? O senhor defende que essa informação tem que ir para o consumidor, se o produtor nem sabe o que ele está produzindo direito. Você sabe uma coisa encantadora? Eu conheço pessoas que adoram o óleo de acerola, de canola, que vem do Canadá, mas não tem alergia a transgênico. E todo óleo do canola é transgênico. Toda a produção agrícola do Canadá é transgênica. Pois é, então o consumidor está numa situação que, se não é transgênico, como vai ser armazenado junto, acaba... O engraçado é assim, quem consome transgênico não está reclamando. Está reclamando é o Brasil que não consome. Para encerrar, Gilma Viana Rodrigues, qual o seu sonho ambiental? Natureza agradável, sustentada pelo próprio homem que vai usufruir dela. Obrigada. Agradecemos a jornalista Renata Neves, do Caderno Agropecuário do Estado de Minas, a editora do jornal Ambiente Hoje da ANDA, Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Berenice Martins, a jornalista e editora da revista Ecologia Integral, Ana Maria Vidigal Ribeiro, ao presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Gilma Viana, e a você que acompanhou essa edição do Ecolatina TV. Esperamos você sempre às terças-feiras, às 10 horas da noite, com reapresentação aos domingos, às 8 da noite. Até lá, e faça um bem a si mesmo. Pense ambientalmente.